Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados. Permaneçamos em paz, na doce paz do Mestre Jesus. E que bom que aqui estamos mais uma vez sob a sua égide. E nos congratulamos por termos escolhido estarmos aqui na noite de hoje, nesta casa de amor. Então, convidamos a todos a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, a egrégora espiritual da nossa querida Casa do Evangelho, por aqui estarmos, para juntos refletirmos sobre o tema proposto pelo setor de difusão doutrinária desta casa. E hoje nós temos o desafio de tentar, em menos de 30 minutos, passar alguma coisa a respeito desse espírito venerável que nós, sinceramente, entendemos que nenhum de nós ainda teve a compreensão de sermos contemporâneos. Muitos de nós desse espírito. E o tema proposto pelo setor de difusão doutrinária da nossa casa, que outra coisa não é senão as palestras, é trabalharmos o tema fora da caridade e não há salvação. E nada melhor do que iniciarmos esse ciclo com aquele que foi o maior exemplo entre nós do exercício da verdadeira caridade. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, que reencarnou na cidade mineira de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910. Portanto, ontem, o Chico, se encarnado estivesse, estaria completando 115 anos. E ele desencarnou em 30 de junho de 2002. Guarde bem essa data, 30 de junho de 2002. Chico Xavier psicografou, ou seja, escreveu mais de 450 livros. Que já venderam até hoje mais de 50 milhões de livros. Isto
em termos de direitos autorais, teria dado a Chico Xavier a condição de desencarnar muito rico. Mas Chico vindo de uma família muito pobre, cujo pai, João Cândido Xavier, era um vendedor de bilhetes de loteria. E a sua mãe, Maria João de Deus, uma lavadeira, ambos analfabetos, muito pobres. E se Chico tivesse reivindicado os direitos autorais desse mais de 50 milhões de livros vendidos, ou repetimos, teria desencarnado muito rico. Ele também psicografou mais de 10 mil cartas também não cobrou nada para que eles enviassem essas cartas. Essas cartas, todos nós sabemos, a sua grande maioria eram reivindicações das mães, querendo saber dos seus filhos que tinham desencarnado. Isso não só virou livro, como também virou filme. Procurem lá no YouTube, na internet, de modo geral, As Mães de Chico. Mas com relação aos direitos autorais, o que é direitos autorais? Toda vez que nós escrevemos um livro, quando um exemplar daquele livro é vendido, quem escreveu aquele livro tem direito a receber um percentual a respeito, em cima daquele valor daquele livro. E o Chico nunca sequer, voltamos a dizer, ficou com 1 centavo desses livros. Toda a renda desses livros ele encaminhava para instituições de caridade. A nossa proposta aqui hoje é nós refletirmos um pouquinho sobre esta figura, porque quando se fala de espíritos desta ordem, o que nós dizemos? Se nós citarmos Chico Xavier para alguém que está passando algum desafio, essa pessoa dirá: mas eu não sou Chico Xavier. Se falarmos da Madre Teresa de Calcutá para alguém dirá: mas eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Se nós falarmos de Gandhi para alguém também dirá: mas eu não sou Gandhi. E nós esquecemos que esses espíritos passaram pelos mesmos desafios
que nós passamos. Chico Xavier, segundo os biógrafos, que é um biógrafo? É aquelas pessoas que se dedicam a escrever a respeito da vida de uma pessoa, aí fazem uma pesquisa muito profunda e escrevem um livro a respeito daquela pessoa. Isso é a biografia daquela pessoa. E os biógrafos falam que a mediunidade de Chico teria surgido aos seus 4 anos de idade. Imaginemos a dificuldade de uma criança aos 4 anos já viver intensamente essa vivência entre os dois planos. Isso não foi fácil para o Chico. Na sua infância, ele teve 8 irmãos. E aos 5 anos, a sua mãe desencarna. E aí seu pai, João Cândido, ficou aturdido, não tinha como dar conta daquelas 9 crianças. O que ele fez? Ele começou a distribuir aqueles filhos entre os parentes. E coube a Chico Xavier ser deixado com uma madrinha de nome Rita de Cássia, descrevida pelos biógrafos como uma pessoa extremamente cruel, profundamente desequilibrada, que passou a tratar o Chico com muita crueldade. O vestia de menina, batia nele todos os dias. Primeiro, sem nenhuma razão específica. Depois ela passou a dizer que aquele menino tinha o diabo no corpo. Já podemos entender. Claro, aquela criança tinha mediunidade. E os biógrafos falam que os momentos que Chico tinha algum alívio era quando ele conversava com a sua mãe, Maria João de Deus, que se materializava e conversava com ele. E atentemos que a mãezinha do Chico pedia uma única coisa para ele: que ele confiasse ela em momento algum denegria a imagem
daquela madrinha. E ela pedia para o Chico que tivesse paciência. Ora, um espírito que veio com esta missão, certamente a espiritualidade também os acompanha e faz os seus movimentos. E eis que João Cândido, o pai de Chico, parte para um novo casamento. E esse novo casamento propiciou que o nome da senhora era Cidália Batista. Esse casamento do pai do Chico com a Cidália Batista propiciou o quê? Que o pai dele reunisse todos os filhos de novo para conviverem juntos. E Cidália é descrevida como uma pessoa extremamente amorosa com todas as pessoas e muito voltada à família. E ela tinha um carinho muito especial pelo pequeno Chico, apoiando-o em todas as suas iniciativas, inclusive depois, quando ele conhecia as suas atividades mediúnicas. Chico vai para a escola com 8 anos de idade, e no 4º ano ele recebe uma menção honrosa num concurso estadual de redação promovido pelo governo mineiro, em que esse concurso estava voltado para isso foi em 1922, portanto o Chico ainda era bem bonito. Fizeram esse concurso? Foi exatamente para homenagear o centenário da dependência do Brasil. Aqueles de nós que não faltamos à aula de história, sabemos que a independência do Brasil se deu em 1822, portanto, em 1929, estava fazendo 100 anos. E aquele menino ganhou uma menção honrosa pela redação que ele fez sobre a independência do Brasil. E o Chico, em particular, confidenciou ao professor que aquela redação lhe fora ditada por um homem do outro mundo. E agora, o que eu vou dizer agora é por conta do palestrante, não está nem... Eu deve ter sido já o Emmanuel, que todos nós conhecemos o Emmanuel como um mentor espiritual do Chico Xavier.
Aí o Chico estudava de manhã e de tarde ele já trabalhava. Numa indústria de tecelagem. Numa indústria de tecelagem. E o Chico começa então já na adolescência a escrever poesias que ele dizia que eram poesia feita por espíritos. E ele segue escrevendo essas poesias e ele aos 17 anos ele começa a escrever o livro Parnaso ao Leitume, que é a primeira obra psicografada de Chico Xavier. Aí, quando ele declara de forma muito visível que aquelas poesias eram escritas por poetas já falecidos, poetas brasileiros e portugueses. O Chico sempre teve uma vida muito modesta. Ele trabalhava numa instituição pertencente ao Ministério da Agricultura como datilógrafo, ganhando vários recursos. Ao 1932 é publicado o livro Parnaso. Mas em 1931, segundo o relato do próprio Chico, ele teve o primeiro contato com seu mentor espiritual, ou seja, Emmanuel. E ele relata que foi embaixo de uma árvore, à beira de uma represa. Ele acabara de completar a maioridade, portanto, 18 anos. E aí Emmanuel diz a ele que ele tem uma missão a cumprir. E o início dessa missão seria escrever 30 livros. Imaginemos um jovem de 18 anos, alguém dizer isso para ele: olha, tem uma missão. O primeiro passo é barbadinha, tu vai ter que fotografar 30 livros.
E Emmanuel diz mais. E tem uma condição isso. Tem 3 condições para que tu consigas levar adiante esta tarefa. Disciplina, disciplina e disciplina. E os desafios do Chico não foram poucos, que à medida que ele ficou sendo conhecido, foi chegando os problemas. O tempo não nos permite nos alongarmos muito sobre essas questões, mas teve o caso, conhecido como o caso de Humberto de Chico, em que o Chico, ao psicografar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que era de Humberto de Campos, tinha sido ditado por Humberto de Campos aquele livro. Aí ele foi vítima de um processo judicial movido pela viúva de Humberto de Campos, e disse que então ela queria receber os direitos autorais. Aí a FEB, ou seja, a Federação Espírita Brasileira, deu a cobertura judicial ao Chico, para a defesa do Chico, e o juiz disse que ele não tinha como juridicamente comprovar que aquele livro tinha sido escrito através da mediunidade, que os direitos autorais seriam válidos enquanto o Humberto de Campos estivesse. Tem coisas fantásticas depois na caminhada do Chico. Uma vez ele estava trabalhando numa casa que desenvolve um trabalho semelhante ao nosso, e ele ficou muito aflito porque aquele dia ele não teria nada para distribuir, mas absolutamente nada. Emmanuel diz a Chico assim: Chico, fica tranquilo. Tu chegas lá e diz àquelas pessoas que tu vai distribuir água fluidificada. Imaginemos nós, aqui na nossa casa, aquele dia mensal em que é distribuído o rancho aqui. O Rafael chega e diz assim: hoje nós não temos nada. Nós vamos distribuir garrafa de água. Imaginemos a reação daquelas pessoas. Elas ficaram muito indignadas. E uma irmãzinha que conseguiu manter-se harmonizada disse: não façamos isso com o Chico, ele sempre nos ajudou muito. Ele não merece isso que vocês estão fazendo. Quando está aquela situação, eis que surge um caminhão.
O motorista desce e diz assim: quem é Chico Xavier? O Chico levantou o braço e disse: sou eu. Pois o senhor me perdoe, o meu patrão pediu para trazer esse caminhão de mantimento aqui, mas eu me atrasei quando eu passei lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o senhor já não estava mais. Mas está aqui. E tinha um caminhão de alimentos, mandado por um empresário que o Chico houvera em determinada ocasião atendido, e esse empresário tinha dito: um dia eu quero retribuir. E quando é que foi essa retribuição? Foi exatamente naquele momento, naquela hora que o Chico não tinha nada a dar àquela comunidade. E aquela gente nunca viu tanta comida, né? Chico Xavier, um exemplo de caridade, um exemplo de altruísmo, porque reencarnou pobre, desencarnou pobre. Na obra, na próxima dimensão, tem uma parte que fala do velório do Chico Xavier. Imaginemos nós o que foi o velório do Chico Xavier. Diz que ali naquele momento estavam todos os grandes espíritos do mundo inteiro. E aquela cerimônia foi conduzida por Leon Denis. E Leon Denis narra que ele só deixou se manifestarem durante o velório do Chico aquelas pessoas mais humildes que chegavam ali e diziam assim: Chico, muito obrigado. Aqueles trocados que tu me deste aquele dia foi a única refeição que eu fiz. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre essa figura, esse espírito extraordinário. Pedimos perdão à espiritualidade por ter ultrapassado alguns minutos. Tinha muitas mais coisas para dizer, mas cremos que fizemos algumas reflexões para que nós vejamos em Chico Xavier toda a sua obra. Quando se fala em Chico, era um grande médico. Pois, de onde ele fala da chegada do Chico na espiritualidade dessa obra. Mãos de luz vieram recebê-lo. E segundo o livro, o próprio Cristo veio recebê-lo quando ele voltou a partir. Estejamos em paz, permaneçamos em paz.